para que a nossa conexão seja espiritual e não apenas baseada nas nossas emoções e nos nossos pensamentos. Por que isso? Porque nós somos volume. Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas circunstâncias, elas são meio que jogadas de um lado para o outro pelas circunstâncias, pelos acontecimentos, né? Então isso é muito sério, porque se a gente não entender que a nossa conexão é no Espírito, Satanás sempre vai tentar alguma coisa contra nós para romper a nossa conexão com Deus, se nós basearmos essa conexão apenas nas nossas emoções e nos nossos pensamentos. Nós precisamos, cada dia, reafirmar que a nossa aliança com Deus, ela foi estabelecida em maiores promessas, como diz Hebreus. A nossa aliança com Deus, ela foi estabelecida com promessas melhores, para realidades maiores também. Jesus, quando ele fala com aquela mulher sobre adoração, ele diz assim: os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, é aí que começa, lá no nosso espírito. E aí a gente encontra também o diálogo de Davi com a sua alma, em um dos salmos de Davi, quando ele diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Porque às vezes, de fato, nossa alma está conturbada, ela está chacoalhada, ela está dilacerada, seja o que for, né? Mas aí o Espírito, que tem a conexão com o alto, se levanta e dialoga com ela, assim como nesse salmo a gente encontra, dizendo: por que estás abatido, ó minha alma? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, Senhor meu e Deus meu. É aí que está a nossa conexão, é aí que está a nossa firmeza, é aí que está a nossa esperança. Espera em Deus, ou seja, conecte com Deus, fique estabelecido em Deus. Como é importante nós descobrirmos isso, irmãos? Porque aí nós estamos sendo fortalecidos. É por isso que o apóstolo Paulo diz isso: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior se renova dia após dia. É por isso também que ele fala que você pode olhar para a gente e ver: estamos abatidos, porém não desanimados. E aí vai colocando esse paradoxo, né, entre uma coisa negativa e outra positiva, uma coisa negativa e outra positiva, falando dessa atitude que vem de dentro de nós, vem do Espírito, que vem daquilo que Deus colocou dentro de nós, que é mais forte que todas as coisas. É por isso que Paulo ousadamente diz: quem nos separará do amor de Deus? Porque estou bem certo de dizer que nem a morte. Existe alguma coisa tão grave quanto a morte para nós? Eu julgo que não. Pois ele diz que nem a morte e nem a vida, nem o presente, nem o futuro, falando das nossas preocupações, né? Nem o principado, ou seja, nem o poder das trevas, nem o poder oculto, nem o demônio, nem nada poderá nos separar do amor de Jesus em Cristo Jesus. Amém? Não sei para vocês, eu preciso mais renovar. A palavra de Deus é viva, eficaz. Ela penetra pelo nosso coração, ela cura, ela transforma, ela toca no nosso ser. Aleluia. Dá o seu orar comigo, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Deus. Em Ti, Senhor, nós encontramos
nós somos achados, porque também percebemos que o Senhor nos encontra. Não apenas nós encontramos aquilo que é eterno, transcendente, sobrenatural, poderoso, mas também aquilo que é sobrenatural e poderoso nos encontra, nos acha, nos captura, nos esconde debaixo das suas asas. E assim podemos dizer como Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa esperança da nossa vida, Cristo vivo em nós, Cristo vivo em nós, Deus Emanuel, o Deus que rompeu a barreira da separação para nos encontrar, para nos achar, para que fôssemos seus. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque hoje nós podemos estar aqui. Hoje nós podemos ministrar o Teu nome. Hoje nós podemos te adorar em espírito e verdade. Hoje nós podemos glorificar. Hoje nós podemos exaltar o Teu nome. Acima da circunstância, acima da dor, acima da dificuldade. Porque o Senhor está acima e o Senhor nos traz para perto. É isso que Paulo disse quando ele disse que nós estamos assentados nas regiões celestiais de Cristo, acima de todas essas coisas. E todas essas coisas, diz ele, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia! Por isso, Pai, nós somos livres para te adorar, livres para glorificar por mim, livres para nos encontrarmos com o Senhor, totalmente livres para derramar o nosso coração na tua presença, sermos tocados pelo Senhor, sermos transformados pela tua glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és digno, Senhor, de todo louvor, tu és digno de toda glória. Abre os seus lábios, querido, louve o Senhor, louve a Deus acima das circunstâncias, louve a Ele agora, diga uma palavra de louvor, diga o quanto é importante para você, diga o quanto você precisa dEle, reconheça ao Senhor na sua vida agora, reconheça-o nesse lugar agora, de todo o seu coração. Oh, declare a sua grandeza. Oh, declare a sua santidade. Te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. Aleluia. Deus Santo, Deus Santo, Deus Santo. É a glória. Teu nome é santo, Senhor. Oh, te adoramos, Deus, te adoramos, Pai. Oh, seja exaltado, seja glorificado o teu nome, Senhor. Oh, Senhor. Oh, vem sobre a nossa vida. Vem sobre a nossa vida nesta noite, Deus. E ali, Senhor, o teu querer é tua vontade. Oh, leva-nos para mais perto, Senhor. Leva-nos para mais perto, Senhor. Vem juntinho ao teu coração, Senhor. Colocados no teu colo, nosso Pai amor. Podemos olhar para os teus olhos. Estamos tocados pela tua glória.
para isso que nós nascemos, Senhor. Te adorar foi que eu nasci, para te amar. É para isso que eu vivo, para te adorar. Foi que eu nasci, para te amar. É para isso que eu vivo.
Essa vida que Ele nos deu, na verdade, é dele. É a vida dele em nós. Fruto do amor de Deus por nós. O amor de Deus é incomparável. O amor de Deus é indizível. Paulo diz que é fruto da oração dele, para que a igreja compreenda a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. E esse amor nos alcança a cada dia. Aleluia.
saber que, em meio a tantas dificuldades deste mundo, tanto pecado, nós podemos repousar as nossas vidas e o nosso coração num lugar seguro, que é nas tuas mãos. Toma-nos, ó Deus. Leva-nos, ó Pai. Trai-nos, ó Deus, a Ti. Oh Deus, o Senhor sabe como se manifestar, como nos atrair, como chamar a nossa atenção, como tirar as distrações que muitas vezes estão diante de nós. Oh Senhor. Leva-me.
glória sejam dadas a Ti. Tu és o nosso Deus. Nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te reconhecemos. Santo é o Teu nome. Como somos satisfeitos, Senhor, por estar diante de Ti. Cada dia, Senhor, experimentamos em Ti, Senhor, nossa alma transformada, nosso coração unido. Cada dia queremos aprender mais de Ti, Senhor. Cada dia queremos experimentar mais de Ti, Senhor. Porque é tão bom sermos transformados. É tão bom sermos tocados no íntimo do nosso coração, mais íntimo do nosso ser. É tão bom sabermos que o Senhor é real, que o Senhor é verdadeiro. É tão bom saber que somos Teus e pertencemos a Ti, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Tu és glorioso, Senhor. Nós queremos Te adorar com todo o nosso coração, com tudo que nós somos, com tudo que nós temos. Em nome de Jesus. Santo, Santo, glória a Deus. Santo, Santo, glória. Mas a presença mais importante nesse lugar, Senhor. Nossos olhos se voltam para Ti, Senhor. Nosso coração se volta para Ti. Porque nada é mais importante, Senhor. Nada é mais importante do que o Senhor. Nada é mais importante do que o Senhor. Oh, Te louvamos, Te adoramos, Te exaltamos. Recebe toda a honra, Senhor. Recebe toda a glória, Senhor. Recebe toda a adoração, Senhor. Seja exaltado o Teu santo e bendito nome, Jesus. Jesus, Jesus. Recebe toda a honra, recebe toda a glória. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nós Te adoramos, nós Te glorificamos, nós Te exaltamos. Aleluia, 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 aleluia. Você pode aplaudir Jesus, querido. Tu és santo, Deus. Aleluia. Sabe, Senhor, toda a glória a Deus. Sabe, Senhor. Sabe, Senhor. Deliberadamente, nós dizemos que o nosso culto é cristocêntrico, ou seja, Cristo e o Santo. E Ele que nós honramos, e Ele que nós adoramos, e Ele que nós queremos evidenciar com as canções, o nosso coração, o nosso ser. Porque Ele é o único digno de todo louvor, de todas as. A Escritura nos fala em Apocalipse, quando João começa a chorar, ele chora
desesperadamente, porque ele viu um livro que precisava ser aberto. E esse livro estava selado. E ele precisava ser aberto. Mas quando ele olhou, ele não viu ninguém no mundo, na terra, que podia abrir. Então ele começou a chorar, porque ele sabia que a humanidade precisava disso. Eu e você precisávamos disso. Ele precisava disso. Que aquele livro fosse aberto. Porque fala do futuro, fala do fechamento das coisas, fala da vitória do nosso Deus. E ele chorava desconsoladamente. O anjo veio e disse: não chores. Não chores. Porque o leão, o trigo, Aleluia. venceu para abrir o livro dos seus céus. A Escritura nos fala que sem Jesus não haveria criação, porque sem Ele nada do que foi feito se fez. Paulo, falando em Efésios, ele disse que chegará um tempo em que todas as coisas no céu e na terra vão convergir em Jesus. Vão apontar, vão chegar, vão se esbarrar, vão se encontrar nele, porque nele existe o propósito do universo ser criado. É nele que nós encontramos a razão da nossa existência. Portanto, também é nele que nós encontramos a razão de sermos igreja. Isso começa a nos falar alguma coisa sobre esse momento em que nós temos a ceia. A ceia não é para nós simplesmente cumprirmos um ritual, fazermos alguma coisa como cristãos. Mas muito mais do que isso. A ceia, ela é Cristo no centro. Quando ele estava com os seus discípulos, na noite que ele estabeleceu a ceia como uma ordenança, ele disse: façam isso em memória de mim. Façam isso lembrando-se de mim. Então, não é um ritual elaborado onde a gente veste uma roupa sagrada, nem com outras coisas. É simples, é bonito, não é? Deus nos deu a graça de saber fazer as coisas bonitas, principalmente a minha esposa que preparou essa mesa. Mas não tem nada de fancy, não tem nada de mais, porque é o pão e é o vinho que proclamam Jesus, que proclamam aquilo que Ele fez por mim e por você. Ao participarmos desse momento, nós nos lembramos de Jesus, mas não com uma memória distante, até mesmo porque não o conhecemos há 2000 anos atrás. Então não é uma lembrança de nós como alguém que fazia parte do nosso contexto e já não faz mais, mas muito mais do que isso, é uma lembrança viva de quem Ele é. Uma lembrança viva de que aquilo que Ele fez há mais de 2000 anos atrás permanece, nos faz cristãos, nos faz ser chamados pelo próprio nome dEle, nos faz nos unir em um sábado aqui nessa cidade, vindo das mais diversas partes, mas com o nosso coração temos uma certeza de que nos reunimos no nome dEle. Não é debaixo de uma placa denominacional, não é debaixo de uma doutrina específica de uma igreja qualquer, mas é no nome
que está acima de todo nome. É no nome que nos comprou, é no nome que nos atraiu, nos aproximou de si mesmo por nos amar. Mas em nome santo de Jesus Cristo, nos lembra de volto a dizer, não de forma saudosista, não de forma triste. Como eu disse certa vez, Deus não quer que nós tenhamos dó de Jesus. Coitado, foi morrer em meu lugar. Porque ele não foi obrigado. Ele foi espontaneamente. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente dou. Amém? Isso fala do amor dele, da decisão dele de morrer por nós. Ele não queria que nós olhássemos para ele, tivéssemos dó e compaixão dele. Porque na verdade era ele que teve compaixão de nós. Porque se tivermos dó de Jesus, nós estamos minimizando a compaixão que ele teve por nós. Nós estamos diminuindo o sacrifício que ele fez por nós. Não, pelo contrário, nós precisamos olhar e nos alegrar porque ele decidiu, porque ele nos amou até a morte, porque ele nos amou ao ponto de dar a própria vida, porque ele quis, porque ele olhou e viu você, e ele viu o que ele faria com você e por você, e ele viu o quanto você seria mudado, o quanto você seria transformado. Ele viu a esperança brotando nos olhos, ele viu a alegria brotando no coração, a paz entrando em sua vida. Ele viu você. Não é maravilhoso isso? Ao participar da ceia, nós não podemos ter esse momento, apesar de ser simples, é profundo. Apesar de ser simples, é real, é verdadeiro. Apesar de ser simples, contém o Evangelho de Cristo, que é, nas palavras de Paulo em Romanos, o poder de Deus para a salvação de todo aquele. O simples fato de estarmos sentados à mesa, nós estamos proclamando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Evangelho é esse? Essa palavra que nós conhecemos só de Bíblia, né? Evangelho, que na verdade significa as boas novas, as boas notícias. Para todos os lugares que são Jesus Cristo. Pão, corpo, foi moído na cruz, foi partido em nosso lugar. Essa Bíblia diz que as nossas dores ele levou sobre si. Ele levou sobre si o nosso pecado. Nós olhamos para o sangue, vinho, vemos o sangue. Que nessa hora ele toma uma forma tão linda, ele diz: não foi com prata nem com ouro que fostes comprados da vossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado. Assim como esse Cristo. Ao celebrarmos a ceia, nós estamos dizendo: Jesus foi morto em meu lugar, por minha causa. Eu confesso isso, eu creio nisso, eu declaro isso, comendo deste pão, participando dessa coisa. E eu sei que o sangue dele foi derramado na cruz do Calvário. E foi o preço que ele pagou. Por isso, eu sou grato. Por isso, eu sou feliz. Com essa consciência, nós vamos participar dessa manhã lembrando uma coisa. Que nós temos aqui também a uva. Não está no texto bíblico, não é parte do que a palavra ordena e declara. Mas é uma forma que nós lutamos como igreja de dizer que todos são bem-vindos. Se você está aqui hoje e ainda não foi batizado, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, ou se você entregou sua vida a Jesus, mas ainda não foi batizado,
você vai participar da uva. Porque a uva ainda não é vinho, mas pode ser. Pode ser. Nós esperamos que seja. E é uma forma de dizer para você que nós te recebemos, você faz parte. Nós queremos que você participe conosco nesse momento. A Escritura nos ensina que aquele que não é discípulo de Jesus, batizado discípulo de Jesus, não deve participar do pão nem do cálice, por causa de não entender direito o que significa e fazer condenação de si mesmo. Então, por isso, nós dizemos: participe conosco da uva. Amém? Volto a dizer, não está na Bíblia, não é heresia, é uma forma como igreja de dizer que você aceita, você é bem-vindo para o nosso Deus, em nome de Jesus. As nossas crianças. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos porque tudo que nós fazemos é para o Senhor. E essas crianças, ó Deus, nós queremos servi-las de todo o nosso coração e ministrar a elas o melhor do Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o coração de cada criança esteja aberto. Ó Deus, que a mente de cada criança seja também aberta para receber com entendimento a verdade da Tua palavra e que elas venham crer em Jesus como Senhor e Salvador da vida delas. Te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Na igreja também isso é comum, é um clichê evangélico, né? E aí, irmão, na bênção? Na bênção. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Firme na rocha. E aí vai, né, gente? Que criatividade, né? Tem coisas assim. Tem coisas que a gente nem faz ideia, né? Mas é muito comum essa coisa da conversa clichê. Agora, o problema da conversa clichê e jargão também, quando você usa muito um jargão, é que com o tempo você já não pensa mais no significado, no que significa. E é muito comum a gente, quando se acostuma, por exemplo, num ambiente religioso, entre aspas, a gente viver a nossa vida religiosa sempre nessa superfície, porque a conversa clichê ela nada mais é do que você dizendo o seguinte: eu não quero ir fundo com você, eu não te conheço direito, nem quero conhecer, vamos ficar por aqui. É uma maneira educada de dizer isso, não é? E aí tem alguns que passam longe do pastor numa hora dessa, porque a gente pega na mão e olha dentro do olho. Bom, pelo menos esse é o meu costume, né? Eu pego na mão, olho dentro do olho e pergunto: como é que você está? Aí a pessoa fala: tá bem. Né? Mas né? A gente percebe que não está bem. Mas como a gente é pastor, então a maioria das pessoas tem também essa, ainda que seja por constrangimento, ela fala alguma coisa, acaba falando alguma coisa. Né? Ainda que seja pelo constrangimento do olhar, ou da responsabilidade, ou por saber que a gente aguenta o tranco. Né? Pode mandar. Mais ou menos isso. Mas quando se trata da vida comum e das pessoas, normalmente a gente não quer. Eu entendo também que, lógico, existem coisas que não é para todo mundo ficar sabendo, né? Mas o problema é que às vezes a gente se acostuma tanto com o clichê que até dos nossos melhores amigos a gente esconde as coisas. Até dos nossos melhores amigos a gente passa a conversar nesse nível superficial, onde a gente já não presta mais atenção no significado das coisas e das palavras, e do relacionamento, da importância daquilo. E é muito comum, então, nos relacionamentos de uma forma geral, a gente fazer isso. É igual o marido que fala eu te amo para a esposa, né? Mas começa com uma coisa apaixonada, né? Com rosa, com flor, com não sei mais o que. Né? Eu lembro no Brasil uma época que tinha aqueles carros de mensagem, né? Que o pessoal mandava o carro que ia, né? E parava na porta da pessoa, né? E um cara com a voz de locutor: André. Aí falava aquele negócio mais. Você já fez isso, Tio? Não, né?
Mas se tivesse feito também, né? Desde que seja uma declaração de amor, para alguns é brega, mas para outros, né? Cada um é cada um, não é verdade? Você é que começa com um negócio apaixonado, aquela coisa, aquele negócio, né? E aí fica esse passado, né? Às vezes, de dizer te amo, já não é mais com tanta frequência, nem com tanto entusiasmo, aí a mulher começa a cobrar, é lógico. Aí por causa da cobrança, o cara começa a falar que ama, me ama. Mas continua não sendo a mesma coisa. Ou seja, é uma coisa que passa a ser automática por causa de cobrança ou por causa da demanda do relacionamento e perde o significado. Já não é mais do mesmo jeito, já não é mais com o mesmo brilho, já não é mais com a mesma força, já não é mais com a mesma paixão. Será que isso acontece com o nosso relacionamento com Deus também? Quando nós passamos a dizer coisas para Deus de uma forma repetida e rotineira, de uma forma sempre religiosa, e então vai perdendo o significado, vai perdendo a importância no nosso coração, porque a gente já não pensa mais no que aquilo significa. Eu digo para você com toda a convicção, sim, isso acontece também no nosso relacionamento com Deus. E é interessante, um pastor antigo, na época da minha conversão, eu li um livro dele que foi assim, muito importante para a minha caminhada, chamado O Discípulo. Pastor Juan Carlos Ortiz, um argentino, que se tornou pastor de uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, anos depois. Mas Deus começou a dar a ele uma visão de discipulado um a um, de uma igreja baseada no discipulado, e algo que de fato Deus tem colocado no nosso coração também. Essa é a nossa visão de futuro, né? E ele desafiou a igreja. Ele desafiou a igreja dizendo o seguinte: por 2 meses, pelo menos, eu não lembro mais qual foi, na verdade, o tempo que ele deu, mas foi um bom tempo. Então, assim, olha, durante pelo menos 2 meses, nos nossos cultos, eu não quero mais ninguém falando aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus, e eu te adoro. Vocês vão ter que criar outras formas de dizer, outras maneiras de falar a mesma coisa. Mas você vai ter que pensar, você vai ter que criar, você vai ter que trazer para Deus uma expressão nova de louvor e de adoração. E ele conta a experiência, não me lembro mais dos detalhes, afinal de contas eu li esse livro há mais de 20 anos. E ele conta que foi revolucionário na igreja, porque as pessoas que estavam acostumadas com aquela vidinha de adoração, de louvor tão chinfrinho, tão medíocre, tão mesmice, elas começaram a experimentar algo novo, a experimentar novidade, a experimentar algo profundo no coração delas, que era simplesmente o fato de começar a pensar e a meditar naquilo que Deus fez por elas, e isso ser traduzido verbalmente em louvor e adoração, trazendo palavras que agora de fato significavam algo para elas. É tremendo isso. Existe uma pesquisa que diz que se você repete uma música 50 vezes, você já canta sem prestar atenção no que ela significa. Não é à toa que o salmista já dizia: cantar um cântico novo ao Senhor. Porque o negócio vai repetindo, chega uma hora que você já você não pensa mais. Agora não começa a contar quantas vezes que a gente canta as músicas que não, viu? Na verdade, que ela seja nova para você a cada dia. Agora, a questão, queridos, e o desafio que eu gostaria, eu gosto, assim, Deus tem trabalhado muito na minha vida com perguntas. Desde que nós começamos a igreja aqui, nós temos trabalhado com perguntas. No primeiro culto nós perguntamos: quem é Jesus para você? E no sábado seguinte nós perguntamos:
Depois, o que a igreja faz? Qual foi a última mesmo da semana passada? Quem é você aos olhos de Deus? Quem é você aos olhos de Deus? Nos desafiando a deixar esses paradigmas religiosos de que a gente ouve a pessoa dizer que nós somos e ir para a palavra de Deus e encontrar na palavra do que ela diz a nosso respeito. Quem de fato nós somos aos olhos de Deus? Mas a minha pergunta para você hoje é: o que Jesus fez por você? Você sabe o que Jesus fez por você? Claro, evidentemente, nós teremos aqui respostas adequadas, respostas reais, verdadeiras, daquilo que Jesus fez por você. Eu não estou subestimando a sua inteligência e nem a sua experiência com Jesus, de forma alguma. Mas a minha pergunta é: será que com o tempo não caiu no desuso? Será que com o tempo não caiu no esquecimento, ou na mesmice, ou no fato da gente minimizar aquilo que é tão importante, tão poderoso nas nossas vidas, que é a obra de Cristo em nós, ou por nós? O que Cristo fez por você? Você sabe, você tem consciência. Cada dia que você levanta, isso é claro para você. Cada dia que você pensa em Jesus, isso é nítido para você. Cada dia que você se relaciona com Deus, isso está diante dos seus olhos como uma verdade que nada pode mudar, que nada pode afetar. Porque, para começar, o que Jesus fez por você é eterno. Significa que não envelhece, significa que não cai em desuso, significa que nada pode apagar, que nada pode destruir, que nada pode desfazer aquilo que Ele fez. Porque o que Ele fez, antes de tudo, é eterno. Mas vamos e venhamos, ou seja, vamos conversar. Não é verdade que às vezes nós sentimos que aquilo que Jesus fez por nós não está tão perto de nós assim como nós gostaríamos? Parece que está distante, parece que por causa das aflições, por causa dos problemas, por causa das circunstâncias, por causa de um monte de outras coisas, não parece que aquilo que Ele fez foi só para um tempo passado? Apenas em um momento que eu vivi que foi gostoso, que foi maravilhoso, que foi glorioso? A própria Escritura fala que nós temos que tomar cuidado porque somos passíveis de cair naquilo que Apocalipse aponta como a perda do primeiro amor. O que é a perda do primeiro amor, se não exatamente isso? Não prestarmos mais atenção, não meditarmos mais naquilo que Jesus fez por nós. Porque se nós começarmos a pensar, se nós começarmos a meditar, se nós começarmos a contemplar, a olhar para aquilo que Jesus fez por nós, com certeza, dentro de nós, algo novo vai acontecer. Dentro de nós, algo vai mexer dentro de nós. Com certeza, algo em nós vai ser abalado. Se nós, de fato, olharmos com sinceridade, se nós, de fato, prestarmos atenção. Como eu disse, aquilo que Ele fez é eterno. Apesar de ter acontecido em um momento específico da história, aquilo que Jesus fez por mim e por você é eterno. Em primeira instância, tem muito a ver com aquilo que nós cantamos. Nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque o que Ele fez é eterno. E ninguém pode tirar isso. Ninguém pode desfazer isso. A partir do momento que os seus olhos foram abertos, a partir do momento que você recebeu iluminação do seu espírito para ver, para enxergar o que Jesus fez, nada pode te afastar mais do
Verdade, porém, que você pode deixar de desfrutar do amor de Deus, o que é diferente. Não significa que você está separado do amor de Deus, significa que você não está desfrutando do amor de Deus. Quando nós decidimos levar uma vida alheia a Deus, o amor dele por nós continua o mesmo, porém nós deixamos de participar. O apóstolo Paulo fala sobre isso, dizendo o seguinte, que nenhum de vocês se abstenha da graça, se afaste da graça de Deus. Significa que é possível que nós mesmos, de alguma maneira, deixemos a verdade do que a graça de Deus fez por nós e deixamos de desfrutar, então, desse pleno amor de Deus por nós. Mas a questão é, o que é que Jesus fez por você? E eu sei que não tem como nós, vocês já vão assim achar que assim, pastor, esse negócio está ficando muito difícil, né? Porque toda mensagem que você vai pregar, você fala que não dá para pregar em uma mensagem só. Gente, não é culpa minha, eu garanto. Não é? Quando a gente vai para a palavra, é tanta coisa, é tanta riqueza, é tanto, como diz o menino, é tanto trem que você vai descobrindo, que não tem como a gente passar de forma sapecada, de forma corrida, de forma sem realmente entender o que Deus fez por nós. Eu não quero pregar uma mensagem que você vai gostar de ouvir. Eu não quero pregar uma mensagem que vai fazer você sentir um coração maravilhoso. Não, eu quero pregar a palavra de Deus. Amém. Se ela vai fazer bem a você, glória a Deus. Se ela não for fazer bem a você, não é problema meu. É problema seu. Você que se entenda com a palavra. Né? Estou fora. Né? Eu faço aquilo que Deus mandou fazer. Eu falo o que Deus mandou falar. Amém. Então, querido, ora por mim, né? Ora por mim para que, né, Deus faça a obra dele, do jeito que Ele quer, né? Então, são tantas as coisas que Jesus fez por nós, que seria, eu poderia abrir uma lista aqui, aí sim daria para ser uma mensagem só, ler a lista daquilo que Jesus fez por nós. Simples. Mas se for para nós entendermos, se for para nós valorizarmos, se for para nós recebermos no nosso coração, então nós precisamos ter tempo para contemplar, para olhar para aquilo que Jesus fez por nós. A primeira verdade que salta ao meu coração, e eu acredito que eu vou ficar só com ela hoje, é que Cristo nos substituiu. Que sentido? Não é que nós fomos substituídos por outro alguém, não. Ele nos substituiu. Ele tomou o nosso lugar. A obra de redenção da humanidade, ela é uma obra de substituição. E essa é uma ideia que vem do Antigo Testamento. O próprio Deus já tinha estabelecido como uma figura dos bens vindouros, lembra isso? Hebreus fala isso, que a lei, ou seja, o Antigo Testamento tem a sombra dos bens vindouros. Ele aponta para algo futuro. Então nós sempre vamos encontrar referências, coisas que têm um significado maior. Elas não são simplesmente ali, para o tempo foi literal, mas para nós elas são outra coisa, elas apontam para algo maior. E nós encontramos essa verdade da substituição ali, no Antigo Testamento, quando Deus começa a estabelecer sacrifícios pelo pecado. Quando Ele começa a estabelecer que o homem só poderia ser aceito, na verdade isso está estabelecido desde o Éden, né? Mas sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, diz a Escritura. O homem pecou e por causa do seu pecado
ele é digno de morte, porque o pecado traz morte. Mas para que o homem não morresse, precisava haver uma substituição. Alguém precisava receber a condenação no lugar do homem, para que esse fosse livre da morte. Então nós vamos ver isso. Se você pegar, por exemplo, Levíticos no capítulo 4, por aí, e daí por diante, você vai ver nas leis sacerdotais e tudo mais, quando Deus está estabelecendo isso, que havia uma questão interessante. Quando alguém pecava e levava o animal para o sacrifício, ele não era simplesmente levar o cordeiro, né, puxar o cordeiro, colocar lá e falar assim, agora sacrifica aí, sacerdote. Então, havia toda uma situação envolvendo aquilo. Mas uma das mais interessantes que eu quero trazer para esse entendimento aqui é que a pessoa que pecou colocava a mão sobre a cabeça ou do cordeiro, ou do bode, ou do novilho, colocava a mão sobre a cabeça. Depois de colocar a mão sobre a cabeça, de uma forma cerimonial, aí sim aquele animal poderia ser sacrificado e servir de expiação para o perdão do pecado da pessoa. E o que era esse ato de colocar a mão sobre ele? Ele não estava abençoando o cordeiro. Pelo contrário, estava amaldiçoando. Por que amaldiçoando? Porque estavam transferindo o pecado. Aquele cordeiro ia substituir a pessoa na morte. Ia morrer no lugar da pessoa. Não era apenas um ritual. Deus estava falando daquilo que ia acontecer. Substituição. Substituição. Isso nos fala então de algo muito importante. Que mesmo nós, eu vou falar nós porque eu nasci num lar evangélico. Eu nasci num lar onde Jesus Cristo e o seu sacrifício era pregado e ensinado. Apesar de me converter ao Senhor Jesus apenas aos 14 anos de idade, mas eu já sabia de muita coisa. E aí é que entra um grande perigo para aqueles que são criados na igreja. É de achar que não precisa da expiação, que não precisa da substituição. Ou isso ser uma coisa tão encaixada na cabeça da pessoa que ela não percebe a necessidade da natureza humana de ser substituída. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, ele diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ou seja, Cristo, o Cordeiro Pascual, foi sacrificado por nós. O que significa isso? Foi sacrificado em nosso lugar. É isso que significa. Significa que nós deveríamos morrer. De acordo com a lei, de acordo com os princípios espirituais, eu e você merecemos morte. Afastamento de Deus. Ou existe alguém aqui que nunca pecou? Ou existe alguém aqui que nunca pecou? Romanos, Paulo fala sobre isso, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou afastados estão da glória de Deus. Então havia uma sentença sobre cada ser humano de morte, porque o pecado traz morte. Como nós esquecemos disso? Não é, gente? A gente se esquece disso, queridos.
porque a gente experimenta perdão de Deus, graça de Deus, glória a Deus por isso, é tão bom. Um dos maiores, para mim, né, um dos sentimentos mais poderosos no universo, em toda a minha vida, foi quando eu entreguei a minha vida a Jesus e eu fui perdoado, eu me senti limpo, lavado, leve, purificado. É incomparável, é indizível, é fantástico, é poderoso, é transformador. Todo aquele que já experimentou isso sabe. É tão glorioso, é tão maravilhoso ser perdoado. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós o conhecemos de verdade, isso acontece. É tão poderoso, tão transformador. Mas é possível que alguém fique sem fazer. É possível que alguém fique conheça a Deus apenas como parte de um conhecimento racional. Infelizmente, isso acontece muito no meio evangélico. Com as crianças que crescem, e esse é o nosso grande desafio. É levar as nossas crianças, não apenas do nosso ministério, mas é dos pais também. Esse é o meu desafio como pai. É conduzir a minha filha a uma experiência de salvação, a uma experiência de... Porque ela ser filha, minha filha, não garante a ela a salvação. Não garante. Por mais que isso doa a gente como pai, porque é como se fosse um ticket, né? Vale para mim e para ela também, mas não vale. É individual, tem o seu nome, é selado. Não adianta. Só você. E o seu filho é só o seu filho. É ele, é a experiência dele com Deus. E por isso nós precisamos orar. E por isso nós precisamos pagar um preço em oração. E por isso nós precisamos educar, conduzir, ajudar, pastorear. Que glória deve ser para cá ver a Rafa aqui. Não apenas vê-la aqui, né? Mas vê-la tendo vida com Jesus. Optando por Jesus nesse mundo maluco que existe aí fora. Que glória! Eu quero isso para a minha vida. Eu quero viver isso. Porque é isso que faz diferença. A substituição, ela não é familiar, ela é pessoal. Ela é individual. Ela é uma obra de Deus no meu coração, ela é uma obra de Deus no seu coração, é para mim, mas é também para você. Ela não é uma coisa coletiva. É individual. É por pessoa. A Escritura diz aquele que crê, não aqueles que creem. É aquele que crê. É o indivíduo, é a pessoa. Nós precisamos dessa experiência. Nós precisamos receber. Agora, lembrando que a nossa sentença era de morte. A nossa sentença era daqueles que estavam condenados à morte. Na verdade, nós já estávamos mortos. A verdade é essa. Paulo diz assim, porque ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas o problema não era só esse, que além da morte na qual nós estávamos também condenados à morte eterna. E Deus, em seu grande e eterno amor, olhou para nós e nos amou até o fim. E Cristo veio ao nosso encontro para nos substituir lá na cruz do Calvário. Nós fomos substituídos. Às vezes, quando nós, do nosso ponto de vista, isso é muito né? Porque nós estávamos condenados à morte, nós éramos os pecadores, nós estávamos fadados à morte.
Então, para nós, graças a Deus, glória a Deus, fomos substituídos, não é? Vibrante, maravilha, glória a Deus. Mas na perspectiva de Jesus não foi bem isso, não foi bem assim. Para ele foi diferente. Para ele foi diferente. A identificação dele conosco e a substituição dele, para ele custou muito caro. Para nós é por graça e é de graça, mas para ele todo o preço foi debitado. E às vezes a gente não para pensar nisso, quando a gente fala obrigado Jesus pela salvação, é clichê, porque a gente fala obrigado pela salvação, mas a gente não se lembra de que a salvação significa que houve substituição, que Jesus, o qual João falando sobre ele diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Que princípio é esse? Princípio do mundo? Princípio do universo? Será que esse foi o princípio, de fato, o princípio das coisas? Porque Deus já existia muito antes disso. Na verdade, Deus, ele não está limitado à existência. Deus simplesmente é. Porque aquilo que está limitado à existência nasce, envelhece e morre. E Deus não é causar esse tipo de coisa, não acontece com ele. Ele simplesmente é. Ele é desde sempre. Por isso que ele diz, eu sou o que sou. Ele não diz, eu era e agora sou e você. Eu sou o que sou. Sou o que sou. Eu não mudo. Sou mesmo. Jesus, no início, com Deus. Parte, essência, Deus. Quanto tempo atrás, quanto tempo Jesus viveu nesse estado com o Pai antes da humanidade? Eu não sei, você sabe. Eu não faço a mínima ideia. Eu penso que foi muito tempo para nós, não para ele, porque ele não sofre a ação do tempo. Muito. Imagina uma eternidade ao lado do Pai, santo, puro, imaculado, livre, desimpedido, em plena comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo. Um dia, o Filho deixa essa glória. Um dia, o Filho sai dessa condição, ele deixa o seu lugar. É o que Paulo diz em Colossenses quando ele diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo. O próprio Jesus disse, quando estava chegando no final do seu ministério, ele disse, Pai, agora torna a dar-me a glória que eu tinha contigo antes. Porque ele se esvaziou dessa glória. Porque ele precisava te substituir. E ele precisava fazer isso como homem. E ele se esvaziou. E às vezes a gente não para pensar o que isso significou. E voltando ao texto de Colossenses, Paulo diz, e ele se esvaziou a si mesmo, e se humilhou, tomando a forma de homem. A gente pensa assim, mas o que tem de humilhação na forma de homem? O que tem de humilhação na forma de homem? Ô, gente, Deus nunca sentiu um CC. Naquele deserto bravo, imagina Jesus sem desodorante. Por favor, não me compreenda mal. Isso é a realidade, eu estou falando de realidade. Eu não estou fazendo chacota, não. Eu estou falando da realidade. Ou você acha que Jesus não tinha CC?
Um ser humano, debaixo do sol escaldante, com cabelo debaixo do braço, naquela poeira, você acha que não vai ter cheiro? Claro que vai. Ele se alimentava, não alimentava? Será que Jesus ia no banheiro? Gente, isso é humilhante. Para Deus que viveu a eternidade, lá, onde não existem essas coisas. Não, pensa como que isso é humilhante, sentindo cheiro de fezes. Irmão, a gente tem que ser realista. Eu não estou brincando. Soa engraçado, mas é verdade. A gente não pensa nisso. Quando fala assim, ele tomou forma humana, ai que lindo, oh glória a Deus, oh maravilha. Mas a gente sabe o quanto que isso custou para ele? Gente, se você sai de uma condição, de um status social, às vezes você tinha uma grana, aí aconteceu alguma coisa, você perdeu aquela grana, você ficou pobre, mais pobre do que era talvez, e acabou tendo que ir para uma situação mais, talvez até degradante, em termos de não ter condições para se manter, ter que usar roupa remendada, assim por diante. Eu já vivi isso. Tinha sapato se me desse, se não me desse era descalço, e às vezes quando dava, ainda estava furado. Não é? Já vivi muito perrengue nessa vida. A gente, quando sai de uma situação melhor para uma menos chia, a gente reclama, a gente. Às vezes fala a vida inteira por causa disso. Eu conheço pessoas que vivem amarguradas simplesmente porque mudaram de estado social, de uma condição melhor para uma condição pior. Isso estragou a vida da pessoa. Então você imagina Deus submetendo à condição humana. Você acha que não foi preço que Jesus pagou? Porque a gente tem a mania de dizer assim, mas ele era Deus, Jesus era Deus. Mas você esquece que ele era perfeito Deus, mas também perfeito homem. E enquanto aqui na terra ele não agiu no seu poder de Deus, mas ele se esvaziou. A Escritura inclusive fala sobre isso, que ele curava pelo poder do Espírito Santo. Não é o poder próprio do Cristo, mas era a unção do Espírito sobre ele. Jesus teve que ser batizado no Espírito Santo para que tivesse poder para realizar milagres. É o que a Escritura revela. É o que ela nos dá a entender. Ele precisava orar e jejuar. Por que ele chega lá e expulsa o demônio daquele lunático lá que ficou a noite inteira lá, os discípulos tentando expulsar e não conseguiam? Aí Jesus chegou, expulsou e tal, e eles perguntaram, mas mestre, como é que nós não conseguimos? Por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Ele falou assim, porque esta casta não sai senão com muito jejum e oração. O que ele quis dizer? Eu jejuo mais que vocês e oro mais que vocês, por isso eu expulsei. Porque eu tenho mais comunhão com o Pai do que vocês. Por isso, consequentemente, tem mais poder fluindo na minha vida e através da minha vida do que vocês. Mas a gente não entende. Então, querido, Jesus, para nos substituir, ele se humilhou. Tomou a forma humana. Mas não apenas isso. Se humilhou até a morte. E morte de cruz. Mais uma vez para nós, morte é morte. Mas para o judeu, a morte de cruz tinha um peso maior. Porque estava escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus não apenas morreu por nós, mas ao morrer por nós, ele levou sobre si a nossa maldição. Ao morrer lá na cruz, ele levou sobre si os nossos pecados. Mas não só os nossos, mas os de toda a
humanidade. Não só daqueles que se arrependem e confessam Jesus, mas os de toda a humanidade. Toda a humanidade, todos os pecados cometidos foram depositados sobre Jesus. E é por isso, queridos, que lá no Getsemane, antes de ir para a cruz, Jesus, ele fica renitente, ele diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu beba. A gente lê a Bíblia e parece que isso foi uma frase, assim, de 20 segundos. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Mas na verdade, o texto, se você for mais fundo do texto, ele ficou pelo menos 2 horas, no mínimo 2 horas, nessa agonia, lutando contra a própria alma, de tal maneira, sofrendo tanto que foi necessário um anjo do céu para consolar Jesus, porque ele suava gotas de sangue. Segundo a medicina, a pessoa, para suar uma gota de sangue, ela está em dor extrema, ela está em angústia. Ele mesmo disse isso: a minha alma está angustiada até a morte. Mas que direi eu? Senhor, salva-me desta hora, pois foi para isso que eu vim. Ali, naquele lugar, ele sabia o que ia acontecer com ele na cruz. Ele sabia que o assassinato, o homicídio, o roubo, o estupro, a guerra, o roubo, a corrupção, a mentira, o ódio, há tantos pecados que não cabem nas mãos de todos nós aqui, se nós formos contar e nomear pecados. Pois Deus levou não apenas genericamente todos os pecados, Ele levou individualmente cada pecado que você cometeu sobre Ele na cruz do Calvário. Por isso, Ele lutou no Getsemane, porque Ele nunca tinha sido separado de Deus. Ele nunca tinha sido manchado. Sua alma estava intacta. Seu espírito limpo. Seu corpo era santo. Mas depois de vencer a alma e finalmente dizer: contudo, faça-se a tua vontade, não a minha. E Hebreus, falando sobre isso, diz, lá em Hebreus 12 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a ignomínia e tamanha oposição contra si mesmo dos pecadores. Ele suportou, sabe por quê? Porque ele olhou para o futuro. Ele não ficou concentrado no que haveria de acontecer. Lógico, ele viu e ele sofreu, mas ele conseguiu transpor aquele momento e ele viu a alegria que estava proposta. Qual a alegria que estava proposta? É que após morrer e receber sobre si toda aquela carga de negativo, toda aquela carga de maldição, toda aquela terrível circunstância, o Pai sim cobriria o rosto de sobre ele. Por isso ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Era a alma aflita daquele que nunca tinha se separado do Pai. Era a alma aflita daquele que nunca tinha experimentado o pecado. Mas ali, naquele momento, ele também olhou para frente. Um pouquinho antes de viver tudo isso, ele não dialogou com aquele homem, aquele ladrão, de forma tão amorosa, de forma tão poderosa. Aquele ladrão diz, um abusando dele, falando as coisas contra ele, e o outro defendendo, dizendo: nós merecemos estar aqui porque nós fizemos isso, fizemos aquilo, mas este que fez para merecer isso. E vira para Jesus e diz: mestre, lembra-te de mim quando entrares
Jesus podia dizer assim, aqui, deixa eu te falar, você não está sabendo não, mas aqui, rapaz, eu estou cansado. Passei a noite inteira sendo surrado, cuspido. Olha as minhas costas. Estou aqui sangrando, crucificado. Além disso, eu estou levando o pecado de todo mundo sobre as costas. Daqui a pouco eu não vou conseguir enxergar o Pai por causa do pecado, inclusive do seu. Você vem conversar comigo uma hora dessa? Estou ocupado. Fala sério. Mas talvez fosse eu e você tinha estava duro no cara. O problema é seu. Porque Jesus estava ali por causa daquele homem também. E ele ia receber sobre ele, em questão de momentos, todos os roubos, todas as atrocidades que aquele homem tinha cometido. E ele sabia muito bem que teria poder para perdoar, porque ele estava morrendo no lugar daquele homem. E ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo eu vou fazer o que precisa ser feito. Hoje mesmo você vai ser transformado. Hoje mesmo você está garantido. Hoje mesmo você não vai ver mais escuridão. Hoje mesmo você não vai ver mais a morte. Hoje mesmo você vai estar comigo e para sempre. Era isso que ele estava querendo dizer. Mas não apenas para aquele homem, ali simbolizando toda a humanidade. Eu e você. Porque ele nos substituiu. Ele morreu a nossa morte. Porque substituição é isso. É fazer algo em lugar do outro. Ele morreu no nosso lugar. Ele morreu quando nós deveríamos morrer. Ele morreu. E ele morreu porque ele se tornou pecado. Ele se tornou maldição. Nós éramos pecadores, nós éramos malditos, mas ele levou sobre si, ele tirou de você e colocou nele, ele tirou a maldição de você e colocou nele, ele tirou de você a natureza de pecado e colocou nele todos os pecados. E venceu, nos amou até a morte. Ele tomou a minha morte e me deu a sua vida. Ele tomou a minha maldição e me deu a sua bênção. Ele tomou a minha miséria e me deu a sua riqueza como pessoa. Ele te substituiu. Então, meu amado, ao dizer obrigado a Jesus porque o Senhor me salvou, eu espero que você, ao falar, você tenha um pouco mais de consciência e de entendimento do que você está dizendo. E que isso provoque dentro de você algo, uma comoção. Não estou falando de emoção, de choro. Se vier, glória a Deus por isso. Mas não apenas isso. Mas um reconhecimento verdadeiro e poderoso do que Ele fez por você. Mas saiba, a substituição é apenas uma faceta do que Jesus fez por nós. Tem muito mais. É por isso que o apóstolo Paulo chama de as riquezas da graça. Ele não diz nem riqueza no singular, ele diz as riquezas da sua graça, que Ele derramou sobre nós abundantemente. Significa que tem mais. E olha, já é muito ter sido substituído. É muito. Mas eu te pergunto, você quer mais? Eu quero. Porque se Deus me deu, então é para mim. Se Deus me deu, eu quero. Eu quero saber, eu quero entender, eu quero desfrutar. Eu quero viver. E não ficar apenas no clichê, não ficar só na superfície,
Senhor, te louvo porque o Senhor me salvou. Muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Uma vida depositada. Uma vida em resposta. Viver para Deus é a resposta que nós podemos dar a essa substituição. Amém? Ele nos deu a sua vida para vivermos para Ele, para a glória dEle, para o louvor dEle, para que Ele seja exaltado, para que outros também possam desfrutar dessa verdade. Vamos orar. Você pode ficar de pé? E aqui, Senhor, desse lugar simples, dessa igreja que tem tantos anos de existência nesse prédio, o Senhor nos deu a graça de começar essa igreja nova, Cristo em nós. Para nós, ó Deus, tem sido tão especial esse instante, tão especial cada reunião, onde nós podemos juntos, ó Deus, receber, desfrutar daquilo que o Senhor preparou para nós. Minha oração, Deus, que o Senhor continue quebrando no nosso coração, na nossa mente, Deus, tudo aquilo que é religiosidade vazia, tudo aquilo que é fruto, às vezes, de pensamentos humanos, carnais, que estão aquém da verdade do Teu Evangelho. Leva-nos de volta à Tua Palavra, leva-nos de volta. Leva-nos, Senhor, profundamente. Nós não queremos clichês, nós não queremos ficar na superfície, mas queremos entrar, ó Deus, de forma não apenas espontânea, mas de forma deliberada, nesse rio que o Senhor coloca na nossa frente, que é o rio do Teu Espírito Santo, onde nós podemos nos largar, podemos mergulhar e deixar que o Senhor nos guie. Queremos ser guiados pela Tua poderosa mão, nos conduzindo na Tua palavra, Senhor, que é tão maravilhosa, que nos fala de forma tão clara aquilo que o Senhor fez por nós. Que durante essa semana, Deus, essas verdades venham à tona no nosso coração, causando em nós, ó Deus, transformação, tocando em nós, ó Deus, mexendo conosco, Deus, nos levando aos joelhos, nos levando à adoração, nos levando à gratidão, nos levando à celebração. Jesus tomou a nossa morte e nos deu vida. Aleluia, aleluia. Que possamos celebrar com um sorriso nos lábios, sem dó de Jesus, mas celebrando a sua vitória, porque apesar de ter levado os nossos pecados e sofrido tanto, Ele venceu a morte, Ele pagou o preço, e agora Ele ressuscitou, está sentado à direita do Pai, vitorioso, vencedor, e nos abriu o caminho, aleluia, e nos deu a oportunidade de receber graça sobre graça. E é isso que nós queremos viver, Senhor, em meio a esse mundo maluco, a essa geração perversa. Nós queremos ser assim, como a Tua palavra diz, como luzeiros neste mundo, como pessoas iluminadas, como pessoas santas, como pessoas que amam de verdade, demonstram esse mesmo amor com que o Senhor nos amou. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada pessoa aqui. Obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo na vida de cada um. Pai, continua. Aqueles que não puderam vir hoje, abençoa-os aonde eles estão. Que a mão do Senhor seja sobre cada um, edificando, abençoando, transformando, confortando. Em nome de Jesus, Pai.
adoramos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, Senhor da nossa vida. Nós queremos sim te adorar alegremente, Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Amém. Você pode aplaudir Jesus comigo, porque Ele fez.